Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é célula. Vocês aí sabem o que é célula? Lembrando que não é célula do nosso corpo. É simplesmente um chamado de Deus colocado mesmo no coração dos pastores para que fizéssemos pequenos grupos nas casas das pessoas para que a gente possa se relacionar, para a gente ter um estilo de vida diferente, para a gente evangelizar as pessoas, para a gente confraternizar, para a gente viver aquela comunhão, para a gente edificar e para a gente servir a palavra de Deus, servir o seu próximo. Isso são 6 palavrinhas maravilhosas que eu vou deixar aqui para vocês, para que vocês nunca deixem de esquecer essas palavras, nunca esqueçam essas palavras. Célula é isso. Gente, meu olho tá meio inchadinho, mas não liga não, tá? Eu tô com uma inflamação aqui, mas esquece que eu tô falando. Enfim, o que é célula? Célula é um grupo de pessoas que se reúnem semanalmente com o objetivo de relacionar uns aos outros, para que a gente possa mesmo ter o objetivo de crescer, de se relacionar e crescer juntamente com Deus, né? Crescer num relacionamento também com Deus. Bom, para quem não sabe, eu sou líder de célula e eu preciso muito dizer uma coisa. Não é porque eu sou líder de célula que eu sei isso. Não, de jeito nenhum. Desde quando eu era pequena, eu gostaria de entrar num grupinho desse jeito. Eu participava de um pequeno grupo, numa pequena. É um pequeno grupo que tinha quando eu era criança e tal, e eu sempre participava. Mas assim, sabe quando você não sabe? Não sabe o que é? Pois é. E quando eu fui crescendo, eu fui sabendo o que é e é maravilhoso. Na célula, a gente, assim, cada grupo, né, de estudo, igual na minha igreja, a gente faz 3 momentos na célula. O primeiro momento a gente tem um momento de comunhão, um momento de conversar, tem um momento da dinâmica, um momento da gente cumprimentar uns aos outros, da gente conversar, já falei conversar, né? Da gente entrosar uns com os outros, conhecer a pessoa, né? E fazer uma dinâmica básica para elas conhecerem melhor. E o segundo ponto é um ponto maravilhoso, que eu também sou apaixonada, que é o segundo ponto, que é o louvor. A gente passa uma música para vocês, umas 2 músicas, né? Um louvor mesmo a Deus. A gente coloca duas músicas assim, para Deus mesmo, sabe? A gente canta louvores a Deus e são louvores maravilhosos. Um momento assim de você, é quando você fala com Deus, né? Quando você se expressa para Deus através dos louvores, né? A gente fala com Ele o tempo inteiro, a gente, sabe, a gente ora, a gente, sabe, canta e cantos dentro do seu coração e leva aos céus, vai como um perfume para Ele, né? Essa oração vai como um perfume, se você crê de verdade no que você está falando ou cantando, né? E aí o terceiro ponto é o ponto de Deus falar com a gente. Ele fala com a gente através de quê? Da palavra dele. Então, assim, a gente precisa entender que célula é muito bom para o seu dia a dia. É muito bom para a sua vida. A sua vida tem que estar assim. Não interessa do jeito que ela tá. Deus quer do jeito que você é. Eu aprendi isso, igual um objetivo, eu tenho 2 objetivos que eu vou falar aqui, o porquê que eu entrei numa célula. A primeira vez que eu fui. A primeira vez que eu fui me ajudou a crescer espiritualmente. Tipo assim, como eu já conhecia alguma coisa de Deus, eu não sabia muito praticar, e eu falei assim, eu preciso conhecer mais. E como que eu vou conhecer mais sobre Deus? Indo na célula. Vendo pessoas crescendo junto comigo. Pessoas ali caminhando e gateando junto comigo. Eles também estão aprendendo, como eu estou aprendendo. Então a gente precisa o quê? Criar aquele relacionamento com Deus e principalmente criar relacionamento com as pessoas na célula. Assim, a gente precisa estar encaixado uns aos outros. Porque somos irmãos, mas Deus pede pra gente andar uns aos outros, amar uns aos outros. Então a gente precisa compartilhar isso. E Deus me deu a oportunidade de eu compartilhar a palavra de Deus, sabe? De eu chegar, por exemplo, eu não sou somente aquilo ali.
que o pessoal tá vendo. Eu simplesmente compartilho, tipo assim, eu tenho autoridade, tipo assim, de falar a palavra de Deus para as pessoas, né? Eu sou líder de célula, eu estudo a lição, né? Estudo a lição que os pastores passam, né, no site pra gente. E aí eu passo para as pessoas na célula. Então, assim, lá tem várias lições maravilhosas, igual a gente tá na série Fé na minha igreja e tá falando sobre fé o tempo inteiro, fé, fé, fé. Muitas pessoas perdem a fé porque elas não veem. Então, se você não vê uma coisa, você não tem fé. Você só tem fé quando você vê. Então, não é isso que a gente tem que viver. A gente tem que viver fé, mas a gente precisa praticar. A gente precisa ter conhecimento do que é fé. E principalmente ter conhecimento do que Deus está pedindo para você fazer. Então, assim, eu aprendi muito. Esse primeiro tópico, ele é muito top, porque o primeiro objetivo é o porquê eu estou na célula. Esse é o objetivo. Meu primeiro tópico é o porquê eu estou na célula. Eu estou na célula para acrescentar algo que Deus sabe que eu tenho, que eu posso acrescentar na vida das pessoas. Por que eu tô na célula? Eu não tô indo na célula porque eu tô sentada na cadeira somente ouvindo. Não, Deus chamou cada um de nós para que compartilhássemos o amor dele com as outras pessoas. Se você tem um amigo, uma amiga que queira ir numa célula ou que nunca foi chamado, não conhece, não sabe como que é, gente, se você tem uma célula perto da sua casa, vá. É sério, vá, porque a palavra de Deus tá se movendo muito com a célula, tá se movendo muito com a palavra de Deus, assim, dentro das casas das pessoas. E, pra quem não sabe ainda, eu tô planejando aí uma série nova, né? Depois do devocional, uma série nova. Eu já até falei isso em outros vídeos, mas, gente, sério, Deus tá agindo dentro das casas. O diabo tem tirado pessoas de dentro das casas para viver o mundo lá fora. Mas Deus quer que a gente viva em comunhão nas casas. E você aí que tá vendo esse vídeo, se você tem alguém do seu lado ou alguém ao seu redor, assim, né, ao seu redor que você às vezes não conheça, ou às vezes, por exemplo, tem um amigo meu na sua faculdade, no seu trabalho, que você queira levar para a célula, gente, primeiramente, ora por essa pessoa. Chame ela, convide ela, fala, você nunca foi e tal, topa aí, vai ser legal. Igual, por exemplo, na minha igreja, essa semana a gente vai fazer o dia do amigo, primeiro dia do amigo do ano. Gente, tem lógica isso? Primeiro dia do amigo é o quê? A gente pode levar amigos. Não que a gente não pode levar nos outros dias, é claro que a gente pode levar nos outros dias. Não é só frisar aquele dia, só aquele dia que pode levar, de jeito nenhum. A gente pode levar todos os dias que tiver célula, a gente pode levar. Mas a gente precisa entender que célula é comunhão, célula é amor ao próximo, célula é para você servir ao próximo. Jesus pede para a gente servir, porque ele mesmo serviu os seus discípulos, lavando os seus pés. Vocês estão lembrados? Pois é. E para quem não entende muito disso, gente, está escrito na Bíblia que a gente precisa servir uns aos outros. Se você quer ser o primeiro da fila, desculpa, mas você vai ter que ser o último, porque o último é muito melhor. Tem gente que, igual, por exemplo, eu na época de escola, eu saía correndo, que eu queria lanchar, eu queria comer alguma coisa. O que eu fazia? Saía correndo. Ia direto lá pra cantina e queria ser a primeira de todas. Mas a primeira de todas sempre pegava alguma coisa, né? Não era legal. Mas as últimas eu via que ganhava o quê? Sobremesa. Então, assim, gente, eu falei assim, agora eu aprendi. Eu quero ser a última. Não, pode ir, pode passar na minha frente. Não, fica, não importa, não. Ah, quer sentar? Fica, pode ficar à vontade. Por quê? Gente, sempre vai ter algo a mais se você esperar. Sempre. Se você esperar em Deus, sempre vai ter alguma coisa. Não é porque você tá fazendo aquilo ali porque você vai ganhar algo. Não, pensa que você tá fazendo aquilo lá por amor, porque você tem que esperar, entendeu? Então, assim, a parte de esperar é maravilhoso. Eu aprendi isso. Gente, eu tô ganhando sobremesa no final da fila. É maravilhoso. Então, assim, se você quer ser sempre o primeiro em tudo na sua vida, aprende a ser por último. E lembrando isso, voltando à palavra aqui, célula, se você quer servir, lembre do seu próximo,
Porque ele às vezes está passando mais necessidade que você. Você acha que você está passando necessidade, mas você não viu o problema do outro. Pois é, às vezes a gente acha que o nosso problema é o maior de todos, mas não é. Tem gente do nosso lado que tá passando pior ainda e você não sabe. Por isso que a gente pede mesmo, tipo assim, Deus pede mesmo pra gente viver em comunhão uns com os outros. Se você tá no trabalho, se você tá na faculdade, se você tá em casa, se você tá em outro lugar, vive em comunhão, sabe? Tenta de alguma forma, mesmo se eles não querem conversar com você, tenta de alguma forma dar uma chegadinha pra lá, chegadinha pra cá, eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? E o segundo motivo que eu estou na célula é, eu tenho, como sempre, né, eu copiei ali só pra mim não perder, né? Então, o segundo motivo é, eu preciso amar as pessoas aos olhos de Deus. Porque se eu amar do meu jeito, vai sair tudo ruim, não vai dar. Então, eu tenho que amar as obras de Deus, eu tenho que amar as pessoas que estão indo lá na célula, eu preciso, sim, saber o que são as leis de Deus, os mandamentos de Deus, né? E outra, eu preciso saber o que mais acontece na célula é o quê? Palavras da verdade. Muitas pessoas não conseguem ouvir a palavra verdade ou a verdade da sua própria vida, porque incomoda, dói e fala assim, ô, para de me dar lição de moral, não tô afim não. Beleza, a gente não veio aqui para dar lição de moral para ninguém, só porque a gente às vezes sabe a verdade de alguma coisa. A gente não tá aqui para julgar ninguém, quem somos nós para julgar? Mas a gente precisa entender que Deus nos chamou pra gente ser um só com ele, né? Então a gente precisa ter o objetivo de quê? De conhecer Deus, de fazer amigos, de... Gente, é sério, eu vejo a minha célula hoje, eu falo, gente, aqueles maravilhosos, um beijo pra vocês, vai ser amizade pro resto da minha vida, resto da minha vida, até no dia que o Senhor me chamar, vão ser meus amigos eternos, eu sei disso, porque quem anda assim em comunhão, Deus pede mesmo pra gente ter uma vida em comunhão com Deus. Ele pede pra gente ter uma vida assim com Ele. Uma vida de uma pessoa só, um pensamento. Então, assim, às vezes, se você for ver, a gente tá numa mesma situação, como por exemplo, a gente tá pensando a mesma coisa, sabe? A gente pensa as mesmas coisas, a gente, sabe, fala a mesma coisa, e na hora que você vê, tá todo mundo igual. Na hora que você vê, tá todo mundo do mesmo estilo. E é muito gostoso, é sério, é muito legal. Vai numa célula, gente, é sério. Não deixa de ir, não. É muito bom. E o texto-chave que eu deixo para vocês fala, tá lá em Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 19, que fala sobre a multiplicação dos peixes. Deus pega, não sei se tá uma multidão seguindo ele, né? Seguindo ele assim. E ele, tipo assim, o pessoal tava com fome, com sede. Gente, o que eu vou fazer? Aí tinha um menino lá com peixe e uns pães lá, só que assim, pouquinho, sabe? Tipo assim, 2 peixes e 3 pães, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas tá lá e simplesmente Jesus fez assim, levantou a cesta, orou a Deus, né? Fez uma oração lá, do nada multiplicou, tipo assim, veio milhares e deu para alimentar aquela multidão inteira. Primeiro, pela fé. Segundo, porque ele obedeceu a Deus. E terceiro, ele alimentou, além da palavra da nossa carne, ele alimentava as pessoas ali. Por isso que eles estavam indo um tempo inteiro. E se na sua célula tem alimento, tanto físico, né? Que a gente tem um lanche da célula, né? E tal. Mas se a gente tem um alimento, que é a palavra de Deus, e as pessoas estão querendo isso para elas, é sério, a sua célula vai ficar assim, ó, lotada e vai multiplicar. Então a célula multiplica, vai criando vários grupinhos e vai para um outro lugar, aí novos líderes vão para outro lugar e por aí vai multiplicando igual pipoca, né? Lembra? Eu lembro de uma dinâmica muito legal que é o seguinte, se você tem, por exemplo, tá fazendo pipoca ali, aí uma pipoca estourou e subiu, ela simplesmente desce, conta para as outras. Oh, é muito bom em cima, bora, bora, bora. Aí as outras pipoquinhas, os outros milhinhos, tudo vai pipocando. É tipo isso. Não ficou legal não, mas é tudo bom.
Enfim, então, falando de multiplicação do peixe, a gente precisa o quê? Jesus inicia seu ministério através de um pequeno grupo de célula de 12 discípulos. Jesus mesmo que criou célula, Jesus mesmo criou através dos seus discípulos. Ele estava discipulando eles o tempo inteiro, conversando com eles, falando a palavra do Senhor para eles, e eles estavam ali crescendo, 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 crescendo. E é o que uma povo da célula faz. A gente cresce, a gente multiplica, a gente expande a palavra de Deus, expande para o mundo inteiro, e o mundo inteiro vai ficar sabendo o que é célula, o que é a palavra de Deus, quem é Deus de verdade. E lá você vai conhecer quem é Jesus. Gente, é o homem mais lindo, maravilhoso da face da terra. Ele é maravilhoso, gente. Ele é um exemplo vivo pra gente. Ele tá vivo, ele tá do nosso lado. Então, assim, a gente precisa entender isso, Deus estar com a gente o tempo inteiro. Se você tem mais alguma dúvida sobre o que é célula, deixe seu comentário aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal que tá sensacional, tem muito mais vídeo para vocês. E esse é o vídeo de hoje, muito obrigada por tudo e um beijão, tchau, tchau!